4 anos depois, os dois seriados mexicanos finalmente voltaram a dar as caras no SBT. Já sabia que os dois estavam voltando aos poucos em alguns países, mas quando essas chamadas começaram a aparecer nos intervalos da programação, eu só pensei em uma coisa naquele momento. Será que agora vai? Há alguns dias começaram a circular as primeiras informações de que o SBT e até mesmo a Globo estavam negociando com a Televisa, que é a detentora dos direitos dos seriados, para retomar a exibição nesse país. No finalzinho de julho de 2020, todas as produções do Chespirito foram tiradas do ar por conta de um desacordo entre a própria Televisa e a família de Bolanhos, o que deixou muitos fãs órfãos e clamando constantemente pelo retorno. Só que recentemente, o próprio SBT anunciou que conseguiu vencer as negociações e que as séries criadas por Roberto Gomes Bolanhos iriam voltar à programação. A data de retorno ainda não havia sido revelada naquele momento, mas o anúncio acabou sendo recebido com bastante entusiasmo. Além do retorno à TV aberta, alguns episódios dos seriados também já devem fazer parte do catálogo do serviço de streaming gratuito, que é o SBT+. Teve também o moído de que iriam redublar alguns personagens, já que deve ter rolado uma negociação com a família de um dos dubladores falecidos. Inclusive estava até rolando processo judicial, mas já deve ter sido negociado. E realmente, depois de uns 4 anos e uns dias, esse momento chegou. Os Chapolin Chaves voltaram depois de tanto tempo, justamente no Dia das Crianças, mais precisamente no dia 12 desse mês. E também dentro do feriadão SBT. Quando eu havia visto essa vinheta clássica do Chapolin de 93, sabe aquele arrepio que você sente quando algo que havia marcado sua infância ou adolescência havia voltado? Então, foi justamente essa sensação que tive quando estava vendo um trechinho dele fora de casa, mais precisamente na praia mesmo. A sorte que consegui acompanhar um pouquinho pela transmissão ao vivo no canal da afiliada da emissora, que no caso é a TV Tambaú. Só que aí a bateria do celular acabou descarregando nos primeiros minutos do episódio do Abominável Homem das Neves, aí também tive que sair da praia com meus familiares e almoçar numa peixaria. Segundo o comentário aí, teve um outro episódio que foi do Bruxa Baratuxa, que tava com som mono e não exatamente estéreo. Ou seja, é como se o áudio não estivesse dando pra ouvir por dentro, sabe? Também consegui pegar um trechinho do episódio de Chaves que estava sendo exibido, que no caso era justamente o da saga de Acapulco, e quando o episódio havia terminado ao som de Boa Noite Vizinhança, sabe aquela frase? Prometemos dizer adeus sem dizer jamais, pois haveremos de nos reunir muitas vezes mais? Então, depois de tanto tempo que os dois seriados não estiveram presentes na programação da emissora, finalmente voltaram, mesmo que tenha sido apenas um dia. Só que aí essa volta também deixou bem a desejar, principalmente na parte da remasterização que fizeram em um episódio. Nossa senhora, tinha frames em que uma coisa estava diferente da imagem e que não acompanhava o que estava na tela, sem contar também que a parte 2 episódio em Acapulco não estava bem conservada assim, e para aprimorar a qualidade visual dos episódios, o próprio SBT optou por utilizar esse negócio de inteligência artificial. Ou seja, era óbvio que esse movimento não iria agradar qualquer um. Vários fãs expressaram suas críticas, apontando defeitos evidentes nas imagens, teve até comentários em que destacaram os problemas com a instabilidade visual, com imagens tremidas e elementos distorcidos, que não passaram despercebidos pelo público fiel. Sobre o uso de IA nos episódios de Chaves e Chapolin que foram exibidos na semana passada, a tecnologia ainda está precisando de um aperfeiçoamento. Porém, há uma sanha enorme de forçarem o uso dela em troca de um ganho mínimo repleto de efeitos colaterais. A sorte que não estava tão ruim assim. Só ficou com alguns erros mesmo, como foi o caso do uso da bagaça da IA e essa remasterização que ficou bem duvidosa. Só que tem esse detalhe, o próprio SBT pode ter sim usado para isso, só que não falaram muito e quase ninguém percebeu. Teve um outro detalhe que numa reportagem que exibiram no SBT Brasil no dia 11, quando eu já estava fora de casa, estava reparando que iria ter uma atualização na vinheta dos dois seriados. Eu até achava que iriam utilizar na abertura, vinhetas de intervalo e encerramento também. E quando chegou o dia seguinte, o sábado, exibiram a abertura original dos dois. E no encerramento, utilizaram a versão atualizada. E até que ficou legalzinho. Só faltou terem esticado os episódios também e tirar essa barra esverdeada. Mas enfim, a volta dos dois seriados foi bem, os números impressionaram até mesmo nos bastidores, só que aí veio um balde de água fria não só para os fãs, mas também para mim, que acompanhei bastante um dos dois seriados desde a infância. Até esse momento em que esse vídeo está sendo postado, os dois seriados não têm previsão de retornarem ao ar definitivamente. Quem matou a saudade no último sábado se deu bem, agora vai ter que ser necessário ter um pouco mais de paciência, pois a direção da emissora está estudando como é que vão encaixar as duas obras na programação, desde que algum problema não acabe fazendo com que os dois seriados sejam retirados novamente da grade da emissora.